Olá, meus queridos e maravilhosos alunos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meus queridos e maravilhosos, professor Givan na área para mais uma aula de fundamentos de administração. Meus queridos e amados alunos, vamos falar de um assunto extremamente importante, que é gestão de desempenho. Então vamos lá, minha querida Yara, vamos focar para a gente entender o que o professor vai falar hoje para vocês, meus queridos e maravilhosos alunos. Hoje o roteiro da nossa aula é gestão de desempenho. O objetivo de aprendizagem é descrever a gestão de desempenho como parte da estratégia organizacional, explicar o desempenho e como torná-lo excelente, mostrar ferramentas de apoio ao desempenho e como tornar estratégico. Então, vamos revisar, vamos falar da teoria e aplicações práticas, praticando poucas questões, ok? A nossa aula de hoje, meus queridos alunos, vai ser exatamente isso. Então, professor Givan Duarte, vamos trabalhar estes assuntos. Que assunto é esse, professor? Que é gestão de desempenho. Gente, boa tarde aí para nossa querida Jusilene Lima, boa tarde aí para nossa querida professora Rosário Alves, aquele abraço, também um abraço aí para Beneditinos, Alto Lungar, Juazeiro do Piauí, Sebastião Leal, Sigefredo Pacheco e Sussuapara, e também para Laiane da Seduc. Um abraço aí para todos vocês que estão aqui ligadinhos conosco nesta aula, como nosso querido professor e maravilhoso Marciano gosta de falar. Então, qual é o meu foco, meus queridos? Nós vamos falar de gestão de desempenho. O que seria gestão de desempenho? Vamos lá, eu vou explicar de uma maneira bem simplória para que vocês possam entender este assunto. Preste atenção no seguinte, você faz a seleção, Valéria Sampaio, você faz a seleção de um determinado funcionários. Vamos lá. Eu estou precisando de 2 operadores de telemarketing para trabalhar na empresa Duarte Empreendimentos e Negócios. Estou estudando, eu estou fazendo recrutamento, professora Fabi, para trabalhar em uma das minhas empresas, Institutos Duarte Empreendimentos. Estou profetizando aí. Então vamos imaginar aí. Eu contrato essas 2 pessoas para trabalhar conosco, professora Fabi. Aí eles, depois de 6 meses, eu quero ver como é que está o desempenho das atividades que foi passado. Ou seja, todo cargo, como a gente viu na aula passada, descrição de cargos, todos os cargos possíveis, todos os cargos possíveis que nós, certo, colocamos disponível para dentro de uma empresa, ele tem atividades a ser executadas. O operador telemarketing, ele tem que fazer a ligação, é o chamado telemarketing ativo, ele tem que fazer a ligação para os clientes, ele tem que ser proativo, ele tem que anotar qual foram esses clientes. Ele tem que anotar quais foram os clientes, desses clientes, quais foram que atenderam a expectativa dentro da instituição, exerceu realmente a tarefa, atingiu realmente o resultado. Porque tem funcionário, gente, tem funcionário que eu garanto para vocês que é desenrolado. Tem gente que eu admiro demais dentro das instituições nos quais eu já fiz parte e eu faço parte. Agora tem funcionário, tem colaborador, tem colegas de trabalho, parece mosca morta, entendeu? Parece que já morreu. Já morreu, professor? É aquela questão de já morreu, que vem à força, meus queridos. Parece que vai ali só fazer o mínimo do mínimo, professora Fabi. Vem fazer o mínimo do mínimo, ou seja,
é aquele funcionário ou aquele colaborador que não tem um desempenho. A gestão de desempenho dentro da gestão de recursos humanos, ela veio com essa pegada de verificar se aqueles colaboradores estão executando, certo? Gerando resultado dentro do ambiente de trabalho. Gerando resultado. Então, meus amados alunos, são importantíssimo nós termos funcionários que saibam trabalhar, que se desempenham dentro da empresa. Então, gestão de desempenho é exatamente isso que eu estou colocando aqui para vocês. Por que que é importante, professor, a gente ter uma avaliação de gestão de desempenho? Porque eu preciso ver os resultados. Preciso olhar os resultados que estão sendo gerados por esse colaborador. Se realmente ele sabe desenvolver ou ele desenvolveu as habilidades de forma plena e satisfatória. Lembrando, gente, isso aqui não cai em concurso. Despenca, meus queridos. Despenca pra caramba. Porque por isso que vocês devem estudar este assunto. Então, o sistema de gestão de desempenho, meus caros alunos, é um processo de criação de um ambiente de trabalho no qual as pessoas podem desempenhar o melhor de suas habilidades. Para quê, professor? Para quê? Segundo Hidalberto Chavenato, a fim de alcançar as metas da empresa. A empresa não está contratando você para você conseguir atingir os objetivos organizacionais? Sim, professor. Está. Então, a partir desse momento, você trabalha a parte do sistema de gestão de desempenho. Você verifica o resultado trimestral, semestral, anual, em que o gerente avalia o desempenho de um funcionário ou dos funcionários, relacionam-se com a exigência do cargo e quais os aspectos melhorar. Então, quando você faz a avaliação de desempenho, você observa, fulano estar com dificuldade de desenvolver desempenhar uma determinada função, certo? Ah, professor, eu fui contratado para trabalhar em atendimento ao público, mas eu posso ser sincero com o senhor? Eu sim, pode. Eu não gosto de trabalhar com gente. Aí o que é isso? Eu gosto de trabalhar com computador, eu gosto de trabalhar com papel, com burocracia. Com burocracia. Deu para entender, meus queridos de Juazeiro, do Piauí? Deu para entender, pessoal de Sussuapara? Então, eu estou mostrando aqui para vocês o que é gestão de desempenho e qual a importância de gestão de desempenho dentro das organizações, certo? Então, turma de São José do Piauí, primeira coisa que nós temos que pensar, professor, para que serve? Para que você possa futuramente, professora Lidiane, dar um feedback. O que é um feedback? Chegar lá e dizer assim, olha, meu querido, feedback é o seguinte, eu acredito que o seu desempenho aqui dentro da empresa está razoável. Está razoável, eu observo que vocês estão conseguindo executar as atividades de uma maneira muito bacana, porém, tem um pecado capital que você está desempenhando dentro da empresa que não podemos aceitar. Qual é? É você tratar mal os clientes. Às vezes você vem com muita ignorância. Então, isso eu estou dando um exemplo de um desempenho de um funcionário sendo avaliado, né? O funcionário sendo avaliado de uma forma que ele possa, né, atingir o objetivo, certo? Da questão do atingimento de objetivos, que não seja satisfatório. Porque assim, quando a empresa contrata você, ela tem os objetivos organizacionais. E você tem um objetivo pessoal. Qual é o objetivo pessoal maior que nós temos dentro da empresa, meus queridos? O objetivo pessoal que nós temos dentro de uma organização, objetivo pessoal é ganhar uma remuneração justa, ganhar benefícios justos, porque o que está acontecendo atualmente, gente, até de acordo com o Reino Unido,
de acordo com a revista do Reino Unido, uma famosa demissão. Vocês vão ouvir falar muito disso depois. Demissão, certo? Silenciosa. Depois vocês pesquisem, tá? Eu acho que eu já até comentei aqui na aula com vocês. Demissão silenciosa. O que seria? É um assunto recente. Foi recente, publicado em algumas revistas, já tem. Demissão silenciosa é quando você contrata um funcionário, tá? Você contrata um funcionário, pessoal de São Julião, e esse funcionário faz o mínimo do mínimo. Se tu me pagas um salário mínimo, eu vou fazer o mínimo. Se você quer que eu atinja os objetivos organizacionais, mas os objetivos pessoais, eles não estão sendo supridos. As necessidades pessoais dentro da organização para com o funcionário não está sendo suprido. Então esse funcionário, ele já está demitido. Existe uma demissão silenciosa. Aos poucos o funcionário está fazendo corpo mole. Aos poucos o funcionário não está rendendo, não está produzindo. Ele está ocupando uma vaga. Ele não está sendo produtivo. Por isso que o sistema de gestão de desempenho, ou seja, a avaliação de desempenho, ele é muito importante, principalmente para manter e melhorar a produtividade, certo? O que é essa gestão? São ferramentas que ajudam a manter e melhorar a produtividade, porque você pode chegar e dar um feedback no seu colaborador. Você acaba facilitando o progresso entre a direção e os objetivos estratégicos para ter um equilíbrio entre os objetivos organizacionais e pessoais. Então eu preciso direcionar esses objetivos estratégicos dentro da organização. Eu preciso alinhar os objetivos dos funcionários e da empresa. Eu preciso fornecer o feedback contínuo aos funcionários. Eu preciso identificar as oportunidades de melhorias. Eu preciso recompensar o trabalho dos funcionários. Então as avaliações é uma parte muito pequena. Eu preciso avaliar a todo momento. É contínuo, certo? Essas avaliações, elas devem ser contínua, tá? Então faça isso, meus queridos alunos. Então eu preciso que vocês consigam entender essas questões, tá? Então, meus queridos alunos, vocês conseguiram compreender, entender a importância de nós conseguimos atingir os objetivos organizacionais e pessoal. Conseguiram? Como, professor? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir atingir este resultado? Como, professor? De que forma? Avaliando. Tem que existir avaliação, meus queridos. Precisa fazer a avaliação de maneira contínua. Avaliação de maneira contínua, e essa avaliação de maneira contínua, a gente consegue atingir nossos resultados. Conseguiram compreender? Então, meus amados alunos, olha só. Existem etapas. Caraca, professor. Quer dizer que existe uma etapa para que eu possa fazer essa avaliação? Sim. Certo? Por exemplo, é tão importante quando um aluno dá um feedback para o professor e diz, professor, eita, que aula bacana, que aula massa. Nossa, professor, que aula monótona, que aula horrível. Aí as pessoas criticam, mas não dá soluções. Não adianta você criticar uma avaliação de desempenho negativa e não mostrar uma solução. Se você for criticar, chamar a atenção de alguém, traga também soluções, tá? Seja claro, seja objetivo. Seja claro e seja objetivo, tá? Nessas questões. Então, meus queridos alunos, estabelecimento de metas, o alinhamento dos objetivos de nível superior.
Então, o estabelecimento de expectativas e padrões de comportamento, alinhamento das metas do funcionário com a organização, feedback contínuo do desempenho fornecido durante todo o ciclo. Primeiro passo, vamos lá. Estabelecimento de metas. Alinhamento com os objetivos. Olha, gente, nós temos que atingir pelo menos 70% de faturamento até o final do ano. Nós está faltando apenas 3 meses para o final do ano. 3 meses, professor? Acabar o ano. Nós temos aí setembro, outubro, novembro. Porque quando chega dezembro a gente nem vê. Por que eu estou dizendo que dezembro? Porque quando a gente chega em dezembro, é uma verdadeira loucura. Dezembro, quando está nas vendas, principalmente os lojistas, eles querem fazer todo tipo de promoção. Então nós temos 3 meses para planejar o mês de dezembro. Então nós vamos ter o mês de setembro, outubro e novembro para planejar uma estratégia, uma meta para o mês de dezembro. Nós já estamos chegando no final do ano, precisamos aumentar a nossa receita para que em 2023 a gente entre com o pé direito. Então o que foi que eu acabei de fazer de forma prática? Foi mostrar para vocês o que é estabelecimento de metas, alinhamento com os objetivos de nível superior, certo? Então, alinhamento com os objetivos de nível superior, ou seja, quando eu falo nível superior, gente, é porque uma organização ele é dividida em 3 partes. Vocês lembram? Nível estratégico, nível tático, nível operacional, certo? Vocês lembram disso? Nível estratégico, tático e operacional. Então, estou mostrando para que vocês possam entender o que seria esses níveis estratégico, tático e operacional. Nível estratégico é o de nível superior, gente. Ele fica na ponta, bem em cima, no topo, certo? Meus queridos alunos, ele fica no topo. Então, eu quero que vocês entendam, meus queridos alunos, de forma prática. Vamos lá. Então, professor, primeiro passo é que o nível estratégico tome decisões. Primeiro passo é que o nível estratégico tome decisões a longo prazo. Ele vai alinhar as metas, os objetivos. Aí, depois que eu faço isso, eu vou para o segundo ponto, que é o estabelecimento de expectativas e padrões de comportamento. Alinhamento das metas do funcionário com das organizações. As etapas de maneira contínua do desempenho. A terceira etapa é o feedback. Uma coisa que é errado, professora Lidiane, que eu acho dentro do recrutamento e seleção, é que as meninas que recebem os currículos da gente, elas não dão feedback. Eu acho errado, principalmente quando a gente não é selecionado. Por exemplo, a gente vai para a entrevista, animado, aí fica 3 pessoas, só tem uma vaga, ficou eu e mais 3 pessoas, então são 4. Aí eu passo pela entrevista, aí eu vou me embora e fico esperando para eles me dar o retorno. Quem diz que dá o retorno? Nem se foi selecionado ou não. Não dão. A gente fica comendo até as paredes da casa por causa da ansiedade, porque fica esperando a ligação, ou e-mail, ou uma mensagem. Mas cadê? Quem diz que manda? Feedback, gente. O feedback, ele é importante. Ele é importante para todas as áreas. Principalmente quando envolve uma avaliação de desempenho, como esta que eu estou acabando de falar para vocês. Você é avaliado, ei, cara, tu tirou 7 na tua avaliação de desempenho. Oxente, tirei 7? Que história é essa? Qual foi o motivo? Chega lá e explica, ó, João. De acordo com o que foi avaliado, pontualidade, assertividade, proatividade, responsabilidade, foi avaliado vários pontos. E um ponto a melhorar
é a questão da tua responsabilidade, a questão de entrega de demanda. As demandas que você entrega sempre em atraso. Você nunca cumpre os prazos que são estipulados dentro da empresa. Ah, tá, por isso que eu tirei 7. Então, pontos a melhorar é isso. Ah, beleza. Show de bola. Muito obrigado pelo feedback. Então, eu vou procurar melhorar. Então, tá aí, gente. Isso sim é um bom feedback. Isso sim é um bom feedback. Agora, você trabalha numa empresa, no qual essa empresa ela te dá uma avaliação. E essa avaliação você não é falado para você o porquê do seu desempenho. Seu desempenho tá ruim, seu desempenho tá marrom, ou seja, marromeno. Aí fica complicado, professor Gilvan. Então nós temos que aprender Deu para entender? Então, meus queridos alunos, vejam bem. Tudo isso que estou colocando para vocês é de suma importância. Feedback é importante demais. É muito importante. Nós temos que saber utilizar. Nós temos que saber utilizar essa ferramenta. Cuidado na hora de dar o feedback. Um feedback mal colocado pode desestimular aquele funcionário a trabalhar com maior desempenho. Você chamar ele de incompetente, sendo que ele faz tudo pela empresa. Se você falar que o maior problema dessa empresa está entre o computador e a cadeira, sem falar, meu amigo, é complicado. Fica. Vou só dar um exemplo aqui para você, professora Lidiane. Só um exemplo aqui que foi vivido pelo seu colega de trabalho aqui, professor Gilvan. Trabalhava na empresa e eu era inexperiente. Tinha 18 anos de idade. Faz tempo, hein? Saudades, meus 18. Saudades, meus 18 anos. Uma coisa que eu digo, se existisse, se Deus desse uma chance para cada um de nós, seres humanos, voltar ao tempo e ele perguntasse para mim o que eu mudaria, eu dizia para Deus, Deus, eu mudaria muita coisa. Não era pouco, não. Tudo praticamente. Quase 70% de muita coisa eu mudaria. Principalmente tomada de decisões erradas. Porque quando eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade, professora Lidiane, o meu coordenador pediu para me digitar um documento, que era para fazer um memorando. Eu era inexperiente. E eu comecei a digitar. Ele olhou a minha digitação, que era uma digitação de tatilógrafo, ou dedógrafo. Você já ouviu falar uma digitação dedógrafo? É aquele que só usa um dedo, que fica procurando a letra, fica procurando a letra e fica perdido. Aí eu ficava, eita, onde é que tá o F? Eita, meu Deus, onde é que tá o F? Eu ficava. Aí o que acontecia, gente? Ele olhou assim pra mim, rapaz, eu acho que contrataram um gobila pra trabalhar aqui. E eu não sabia o que era gobila na época, né? Aí eu fui pesquisar. Eu tenho 36 anos. Até hoje eu me lembro disso. Até hoje. Isso, gente, pra vocês terem ideia, professora Lidiane, eu tenho essa idade que eu tenho, mas eu nunca esqueci da cara dele, do nome dele, do horário e do dia. É impressionante. Eu saí dali e fiquei com vontade de chorar. Com os olhos, eu me segurei. Aí, não, vou me segurar aqui. Aí eu, tudo bem. A partir daquele dia eu disse assim, eu vou aprender informática. Eu vou botar na minha cabeça que eu vou aprender. Eu nunca fiz curso de informática, nunca. Em lugar nenhum. Eu fui pro YouTube. O YouTube ainda na época estava muito fraco. Não tinha tanta coisa.
Aí eu fui lá para aquele Cromwell de Carvalho, não tinha computador. Aquela biblioteca da Praça da eu não, eu, Ferpisa ali, é? Isso, perto do IF. Aí eu fui pra lá, e lá tem uns monte de computador, lá tem uma sala. A dona Chaguinha era que ficava responsável pela sala, a gente só podia ficar 1 hora. Fiz amizade tanto com ela, ela deixava eu passar a tarde toda, quase ninguém procurava. Aí eu ia pra lá, e eu ficava mexendo no computador, digitando, fui digitando, 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 porque aquilo ali, ao mesmo tempo que me feriu, ao mesmo tempo me incentivou. Fez com que eu corresse atrás do prejuízo. Aí eu comecei. E aí eu fui melhorando, aí eu fiz o teste do Instituto Federal, passei no curso técnico em administração, aí já comecei a andar. O curso técnico abriu muitas portas. Aí, meus queridos alunos, eu fui aprendendo. Aí eu tenho uma mania de chamar as pessoas de amor, meu bem, minha querida. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa. Aí, Juvan, tu já telefonou pro cliente e tal? Já sim, meu bem. Aí ele disse assim, meu bem? O que você disse? Repete aí de novo. Não, eu falei com respeito. Não foi sem respeito com a senhora, não. Você me respeite. Eu nunca lhe dei liberdade nenhuma para você me chamar desta maneira. Você está trabalhando numa empresa. Eu não sou, você não pode ter intimidade com a minha pessoa. Eu nunca te dei esse tipo de liberdade. Você me chamar de meu bem, meu amor, qualquer coisa do tipo. É dona tal. Dona, eu digo dona. Eu fiquei assim, tá bom. Tudo bem, senhora, eu peço desculpa. Eu acredito que a senhora interpretou errado a forma que eu falei. Eu não quis falar de maneira respeitosa com essa pessoa. Pronto, dali, a partir daquele momento, eu comecei a tomar cuidado com as pessoas com quem eu vou chamar ou ter intimidade. Então, meus queridos, feedback, ele tem que ser contínuo, porém ele não pode ser destruidor. Destruidor, você tem que saber falar. Por exemplo, se fosse eu, se eu chamasse a Yara, por exemplo, se eu chegasse assim para ela, oi, minha linda, maravilhosa, que eu amo. Aí a Yara chegasse assim para mim, e chegasse assim, professor, eu posso conversar com você? É, eu acredito que, não sei se vai ser desconfortável para você. Eu até fico sem jeito de falar, mas eu gostaria muito, João, que você me chamasse pelo meu nome. De boa, certo? Assim, tipo, sabe, João? Eu não sei se você me entende, tá bom? Aí, opa, tudo bem, tranquilo, porque eu tenho uma amiga que o marido dela é muito ciumento. Aí, aí eu chamei ela, né? Ô, meu amor, obrigado aí por mandar o documento. Aí ela pegou e imediatamente fez dessa maneira. Juvan, te amo demais, João. Você é o meu amigo demais. Mas vou te pedir pra tu usar o meu nome, coisa porque o meu marido mexe no meu celular. E se ele ver, vai casar com uma confusão danada aqui. Aí, ô, minha querida, tudo bem, tá? Não se preocupe, não. Minha querida amiga, até consertei na hora. Ô, minha querida, meu Deus, desculpa. Minha querida amiga, de boa, tal. Pronto. Essa é a forma de dar um bom feedback. Por isso que eu falo para vocês, se você fosse fazer uma avaliação de desempenho e vocês não deram um bom feedback, você pode destruir um funcionário bom, você pode destruir uma pessoa boa, você pode fazer, colocar situações difíceis, certo? Porque a avaliação de desempenho, gente, ela é para incentivar, ela não é para destruir, certo? Então, olha, não tem naquele dia tal que tu estava fazendo esse trabalho, ô, minha querida, você acabou pecando, acabou fazendo um relatório errado, tal. Vamos ver na próxima vez que você for fazer serviço, é só tomar um pouquinho mais de cuidado, tá bom? De boa, viu? Pronto. Esse é um feedback. Agora de ser assim, Ave Maria, Yara, presta atenção, parece que tu é doida, tá onde, tu é burra, alguma coisa do tipo. Gente, olha essas palavras que eu acabei de usar, tá como exemplo. Meu amigo, acaba com a pessoa, às vezes as pessoas já têm problemas pessoais, entendeu? Porque o que todos nós temos. E você não dá ali, meu amigo, é complicado. Por isso que quando eu coloco aí a avaliação de desempenho realizada pelo gestor, nem todo mundo serve para ser gestor. A maioria dos meus gestores, a maioria, se eu fosse citar o nome, não foram bons gestores. A maioria dos meus gestores foram chefes. Eles não foram líderes. Gestores líderes, não foram. Eu prezava muito com isso, eu batia muito em cima dessa tecla quando eu trabalhava nessas outras empresas. Gente, nós trabalhamos numa empresa que a gente tem que trabalhar com objetivo comum. Então, conclusão, gente, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma reunião formal,
A gente tem que tomar decisões por parte do RH, ver quem merece uma promoção. Ô, fulano subiu de cargo. Ah, eu vou dar uma gratificação, uma premiação para o funcionário de destaque. Não sei se vocês já foram ali no McDonald's, qualquer lugar ou loja do Paraíba. Paraíba é sucesso em qualquer lugar, eu acredito que vocês já devem ter ido no Paraíba, nosso Paraíba. Eu digo assim porque para mim o Paraíba é um patrimônio do Piauí, gente, porque ele tem em todo quanto é lugar. E aí em São Sebastião, não sei se tem, Sebastião Leal, Miguel Leão, Juazeiro do Piauí. Então, se você chegar lá, vai ter uma fotinha de algum funcionário, destaque do mês. Não sei se vocês já viram, destaque do mês. Ali é uma forma de mostrar a avaliação de desempenho. Destaque do mês, certo? E aquela pessoa que anda com muito destaque nas vendas, ele pode acontecer subir de cargo, tá, gente? Subir de cargo. Então, gente, o feedback contínuo do desempenho. Então, vamos entender melhor, de forma mais contextualizada, o que é o feedback através dos exemplos que eu citei anteriormente. É útil quando é imediato e específico. Quando ele não é específico, quando ele realmente não tem nenhum tipo de objetivo, é só para criticar, você vai acabar destruindo aquele funcionário de uma qualquer forma, desmotivando ele. Feedback deve ocorrer regularmente, não apenas em reuniões formais. Então, sempre que um funcionário cometer qualquer tipo de deslize ou erro, ou por falta de atenção, faça de maneira regular, certo? E outra, segundo o Mário Sérgio Cortella, quando você for criticar algum funcionário ou alguém, não faça em público. Não faça em público. Sempre faça em particular. Em público, você sempre vai elogiar. Elogie. Em público, sempre faça elogios. Sempre faça elogios. Já quando você for trabalhar com essas questões de criticar, fazer uma crítica construtiva, aí sim, meu amado aluno, você tem que chegar para ele em particular e falar. Então, Marco Silva participa aqui na nossa aula. Ele diz assim: o feedback positivo, além de motivar as pessoas a fazer o trabalho melhor, ajuda a criar um ambiente de trabalho mais amigável. Eita, Marco Silva, você arrasa, meu querido. Como sempre, você é um aluno diferenciado, certo? Passa amanhã aqui para me te dar teu diploma, homem de Deus, aqui no canal, porque você é diferenciado. Parabéns, viu, Marcos? Continue assim, brilhando, participando como você faz e sendo e suas colocações muito úteis. Muito úteis, quer dizer, certo? Então, parabéns. Parabéns mesmo. Estou muito feliz aí pela sua participação. Existe fluxo e refluxo. Quando você recebe algo, é ação e reação. Quando eu coloco aqui fluxo e refluxo, é a famosa, Marcos, ação e reação. Ação e reação. Propósito final é beneficiar ambos. Ambos. Certo? Ajudar a alinhar as expectativas. Os funcionários saberão em que ponto estão quando receber as avaliações formais. Provocar alívio da ansiedade, fazendo com que ocorra uma conversa mais significativa entre os funcionários e superiores. Se os funcionários ficam surpresos com as avaliações, é muito provável que o supervisor não tenha fornecido feedback, certo? Então vamos lá. O que nós temos que evitar? Evitar um feedback vago. Vago. Sem apontar os comportamentos específicos, quais os comportamentos desejáveis que a empresa quer ter, quais os comportamentos indesejáveis que a empresa, a organização não pode ter. Faça comentários, certo? Positivos. Foque nos comentários e comportamento, não na pessoa. Não na pessoa. Vou pedir para a professora Flávia pegar a passagem para ir buscar o meu diploma. Perfeito.
Mande ela vir pegar o diploma e uma outra coisa importante. Viu, Marcos? Mande ela vir pegar o diploma e outra coisa que ela tem que vir aqui pegar. Viu, Marcos? Diga para ela o que ela deve vir pegar. Duas coisas. Aí você vai colocar aí para ela. Duas coisas que ela deveria pegar. Estruturar o feedback para ajudar o funcionário a ser bem-sucedido. Direcionar o feedback em relação aos comportamentos que o funcionário pode controlar. Dar o feedback em período oportuno. Limitar a quantidade de comentários que possa fazer o funcionário processar você, tá? Processar você, ok? Comunicação ativa, um exemplo de comunicação ativa. Uma comunicação ativa, meu caro, é quando você consegue, você, por exemplo, o Marcos vai falar com a nossa querida Flávia, certo? Você já toma iniciativa nessa comunicação e de maneira positiva dentro dessa comunicação, você consegue transmitir de forma objetiva, clara e transparente. Então, a comunicação, meu querido Marcos, ativa e passiva. Existem dois tipos, né? Então, é você saber ouvir. Saber ouvir. Tem gente, Marcos, que não sabe ouvir. E escutar. Sabe ouvir e escutar. Entendeu? Não sabe se conectar. Entendeu? Ele acaba, a comunicação ativa é a pessoa, como eu sempre falo aqui, Marcos, Deus deu 2 ouvidos e uma boca. E as pessoas não entendem por que aconteceu isso. Para a pessoa escutar mais e falar menos. Porque as pessoas, o problema é que as pessoas não querem escutar. Só querem falar, só querem ter razão, só a opinião dele basta. A opinião minha não vale. Só a minha opinião que vale. Certo? Só. Então, meus queridos alunos, nós temos que tomar bastante cuidado. Certo? Nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões. Tenha uma escuta ativa. Tenha uma escuta ativa, meus queridos alunos. Tenha uma escuta ativa. Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, quero que vocês entendam este assunto de forma 100% positiva. Certo? 100% positiva. Então comecem a ter uma escuta ativa. Deu para entender, Marcos? É quando alguém vai falar com você ou você vai falar com alguém, você escuta e fala e respeita. Não tem a síndrome do Faustão. Sabe o que quer dizer a síndrome do Faustão? É quando tu faz uma pergunta, a pessoa responde, tu nem espera a pessoa terminar o raciocínio, tu já vai atrapalhando. Deu para entender? Então toma cuidado. Então acontece muito. Quando o Faustão, ô louco meu, aí vai lá, pergunta, tira o microfone, a pessoa nem terminou. Observe, ele tinha essa síndrome. E eu classifiquei como síndrome do Faustão. Todo respeito a ele. Certo? Então certificar se o funcionário está na conversa. E sempre na comunicação ativa. Outra coisa, outra característica, Marcos, da comunicação ativa é tipo assim, hipoteticamente eu namoro com a Yara. Aí a Yara, né, chegou do serviço e diz assim, amor, eu não sei o que, aconteceu uma coisa lá importante, eu fui promovido, eu tô no celular. Eu tô no celular, aí, oi amor, como? Não entendi aí. Ave Maria, amor, pelo amor de Deus. Toda vez que eu vou falar contigo, tu tá nesse celular e não presta atenção no que eu falo. Não vou falar mais não. Ela pega esses antes e tranca no quarto. Entendeu? Para entender, gente? Tem gente que é assim. Quando o Max está conversando com alguém, a pessoa não presta atenção. Mulher, presta atenção, pelo amor de Deus. Conversando contigo. Ô, mulher, desculpa. Tava no outro mundo. Então isso também é uma comunicação ativa, tá? A pessoa tem que estar envolvida na conversa. Tem que estar no lugar. Porque tem gente que está na sala de aula, Marcos, agora aí com você, mas não está na sala de aula. Só está o corpo. Mas a mente está em outro lugar.
em outra pessoa. Ah, meu Deus, ela meteu um chifre em mim. Tá em outra coisa. Tá pensando em outra coisa, Marcos. É impressionante, Marcos. Então, meus queridos alunos, a comunicação, ela se faz muito importante, principalmente a comunicação ativa, entendeu? Tenha uma escuta ativa. Então, toda vez que você for conversar com alguém, principalmente dar o feedback, primeira coisa que você vai fazer, comunicação clara, transmitir bem a mensagem, veja, observe a expectativa e a realidade, conheça o funcionário, conheça bem, separe a vida pessoal dele da vida profissional. O problema é que muitas organizações misturam a vida pessoal e profissional da pessoa, nada a ver. Ave Maria, fulana, olha, vê o jeito que fulana trata o marido. Olha, veja aqui o jeito que fulano faz. Ah, fulano é gay. Ah, fulano é hétero. Ah, fulano é binário. Ah, não sei o quê. O que que tu tem a ver? É uma vida pessoal dele. O importante é a vida profissional. Na hora de dar o feedback, cuidado para não misturar as coisas. Cuidado para não misturar coisas. Eu já vi gente que na hora de dar o feedback perguntei, pode fazer uma pergunta pessoal? Pode. Tu é gay, é? Ô, gente. Esse aqui é um feedback ou é uma entrevista pessoal? Não, eu só queria saber. Já aconteceu comigo. Tô falando isso, gente, porque já aconteceu comigo. Uma pessoa, um gestor me perguntar se eu era gay. Aí eu perguntei assim, vem cá, essa entrevista aqui é para saber da minha vida íntima ou da minha vida profissional? Aí a pessoa, não, é porque só para tirar dúvida. Eu dúvida? Se eu for, tiver em cima do muro, se eu for o que eu quiser, e o que que a empresa, isso contribui para algum desempenho, né? Eu digo, eu sou hétero, mas eu acredito que essa pergunta não caberia aqui, tá? Eu sinto muito. Acredito que você precisa rever seus conceitos do que é realmente um gestor de RH. Entendeu? Ah, desculpa, tal, perdão. Não, tudo bem, tranquilo. Pronto, dali eu já tive outro pensamento desse gestor. Tive outro pensamento que eu acredito que ele estava no lugar errado. Então, gente, cuidado. Cuidado, gente, para não fazer esse tipo de pergunta. Desculpa a expressão da palavra idiota, tá? Mas, Yara, acontece. Vocês nem imaginam o que que acontece, entendeu? É complicado, meus queridos. Ser humano é complicado. Quer dizer, alguns. Dicionário, entendendo o conflito. Outra coisa, gente, quando se vai conversar, ter diálogo, quando vai fazer uma avaliação de desempenho, é a questão de conflitos, certo? Conflitos. O que é conflito, segundo o dicionário Aurélio? É briga, raiva, é guerra, impasse, destruição, medo. Universalmente, conflito tem a ver com a ocorrência negativa. Obstrui nossa habilidade de resolver diferenças de forma eficaz, quando você tem um conflito interno ou externo, meus queridos alunos. Então, o conflito não é nem positivo e nem negativo. Segundo algumas pesquisas, as pessoas possuem o poder e influência sobre a possibilidade de conflito tornar negativo. Depende de como as pessoas lidam com o conflito. Tem gente que lida muito bem com toda a turbulência que existe na vida dela. Tem gente que sabe lidar bem com os conflitos internos, externos, com as turbulências da vida. Tem gente. Então, gente, nós somos produto de uma diversidade. Nós somos produto de uma diversidade que caracteriza nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas crenças, nossas percepções, nosso sistema social, nossa estrutura. Então, segundo Maximiano, do livro A Administração Geral para Concurso, ele fala o seguinte: oportunidade de crescimento mútuo é quando a gente coloca a solução ou resolução de conflitos. Às vezes, um certo conflito interno ou externo pode ser um pontapé inicial para construir uma personalidade melhor. Às vezes a vida nos dá tanta pancada, ou o trabalho mesmo,
que a gente parece que algumas pessoas, além de enfraquecer, ficam mais fortes. Ficam mais fortes. Pode cair, cai. Cai aquele dia, 2 dias, 3 dias, chora, pode chorar, fique de joelho. Chore, meu querido. Chorar é bom, faz bem para a alma, para o coração. Naquele momento, coloque o que está preso para fora. Mas depois, meu querido, levante a cabeça. Levante a cabeça. Que você tem pés, você tem força de vontade, você tem fé, você tem foco. E você tem as bênçãos que Deus vai lhe dar. Qual é as bênçãos? O outro amanhã. Todo dia que amanhece e você tem a oportunidade de ver a luz do sol, porque eu digo que se você for no hospital agora, na UTI, é cheio de gente que não pode ver a luz do sol. Cheio. Crianças, adolescentes, não tem idade. Cheio. Já trabalhei em hospital por 2 anos e meio. E área hospitalar não dá pra mim. Área hospitalar não dá pra mim. Eu já testei isso. E eu via pessoas que não via a luz do sol. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com os conflitos internos dentro da gente. A gente tem que perceber o conflito. Uma nova visão sobre o conflito. Vamos lá. Percebendo o conflito como sempre sendo. Toda vez. Às vezes as pessoas levam o conflito ou pro lado negativo. É um erro, é uma batalha, é a existência de desejos incompatíveis com outras pessoas. É um evento isolado, é uma única luta entre certo e errado. Mas tem gente que já observa o conflito, interno ou externo, como uma oportunidade. Como uma oportunidade de crescimento mútuo. Uma melhoria na relação. Uma parte de relacionamento. Uma parte que envolve as necessidades, valores, percepção, poder, meta, sentimento. Não somente interesses e desejos. Ocorrências que pontuam um relacionamento a longo prazo. Ocorrências que podem ajudar o relacionamento a crescer. Relacionamento a crescer. Um confronto entre diferença entre certo relacionamento. Mas não para de exclusão. Então, às vezes, acontece. Conflito, ele faz, às vezes. Porque, às vezes, segundo alguns artigos científicos, professora Flávia, alguns artigos, professora Lidiane, apontam que empresas que não colocam desafios para os seus funcionários, esses desafios colocados para esses funcionários não vão gerar conflitos. O que é gerar conflitos dentro dele? Incômodo. Não vai tirar ele da zona de conforto. Então ele não vai poder, de algum momento, ter aquela oportunidade de crescimento mútuo. Então o conflito ele pode acontecer isso. Então, gente, o conflito ele existe assim. Parceria de conflitos e feedback. Imagine o seguinte. Conflito de uma pessoa A e uma pessoa B. Ele cria uma atmosfera eficaz. Ele esclarece percepções, ele foca nas necessidades do indivíduo. Ele constrói um poder positivo compartilhado entre um e o outro. Claro, gente, cuidado. Na hora de um conflito entre 2 ou mais pessoas. Cuidado. Cuidado. Vou só frisar uma coisa que não está nesse slide, na hora de um conflito. As pessoas têm que ser muito maduras, suficientes para receber um bom feedback, entender, ouvir, compreender e agir. Nem todo mundo sabe receber críticas para melhoria. Fica zangado, se intriga. Depois de uns anos, eita, minha mãe estava certa. Ô, minha mãezinha falava tanto, dizia, menino, estuda que a vida muda, meu filho, estuda que a vida muda, que sua mãezinha aqui não vai durar para sempre não, nem seu painho. Ah, mãe, esteira, eu sou jovem, deixa eu viver, tem que viver mesmo, tá ligada, minha coroa? Desse jeito, ligada, véia, vai viver mesmo, desse jeito. Aí se passa um tempo, não escuta, gera aquele conflito entre mamãe e filho. Tô dando um exemplo, dentro da empresa do mesmo jeito. Aí passar com o tempo, infelizmente, principalmente mãe não dura para sempre, deveria durar. Acredito que um ser que deveria durar para sempre era mãe. Não dura para sempre, nem mãe, nem pai.
Aí a gente sente falta, leva flores, que não serve mais para nada, para homenagear a pessoa que nós mais amamos. Aí o que adianta? Aí você diz, eita, meu Deus, mamãezinha disse para eu estudar. Mamãe disse para eu fazer o curso técnico em recursos humanos do canal Educação. Tive a oportunidade. Mamãe dizia, menino, vai, que tu vai vencer. Concurso técnico, o Estado do Piauí está oportunizando isso. As oportunidades estão batendo na porta de Alto Longar, Beneditino, Canavieira, Jatobá, Juazeiro, Novo Santo Antônio, Porto, São Julião, Sebastião Leal, Sigefredo Pacheco. Se você para e aquele aluno não vê que ali é uma oportunidade, desperdiça seu tempo fazendo coisas que não tem nada para agregar. O que, por exemplo, passar a tarde todinha, de hoje à tarde, de 1 até às 6, mexendo no Instagram ou fazendo TikTok. Simplesmente isso. A tarde todinha. Ou dormindo a tarde toda. Não, vou tirar só um cochilo. Aí pega de 1 até 5, ainda acorda com sono. Dorme a tarde todinha, ainda diz, ai meu Deus, que sono. É desse jeito. Então, gente, os padrões de relacionamento, ela tem que haver parcerias de conflito, que é isso. Ouvir, fazer, ser um bom ouvinte, construir um poder positivo compartilhado. Fazer acordos mútuos. Não, realmente você está certo. Saber ouvir. Então, gente, hoje, dentro das organizações, o gestor, ele tem que saber utilizar as avaliações do programa de avaliação de desempenho. Pode ser anual, pode ser semestral, pode ser trimestral. Quando ele for contratar novos funcionários, ele tem que fazer o desempenho de satisfação. A avaliação de desempenho tem que ser centralizados. São avaliados na mesma época do ano. Tem que ser centralizados. Ó. Ao invés de ser avaliado na data do aniversário de sua contratação, não, gente. Ah, ele entrou agora, você está com medo, não tem como avaliar. Tem. Uma pessoa... Só fazendo analogia besta aqui. Analogia besta. Marcos Silva, quando tu está interessado em alguém, um exemplo. Tu não faz uma avaliação, tu nem conhece. Tu nem conhece a pessoa direito. Tu não consegue avaliar através de alguns comportamentos. É da mesma forma o funcionário. Essa história, não, o cara só está com 30 dias aqui na empresa, não tem como avaliar. Tem. Com 2 dias já pode avaliar. Então essa analogia, essa comparação que eu fiz é a mesma. Certo? Então, estratégia, a empresa está passando por mudanças. Se precisa modificar sua estratégia. Então, meus queridos alunos, estratégia é útil, entendeu? Então, a estratégia, ela é útil. Se a empresa está passando por mudança, ela precisa modificar a sua estratégia rapidamente. Então, estabelecimento de novos objetivos. Gera metas individuais. Todos os funcionários recebem ao mesmo tempo. Acompanhe desempenho de diferentes funcionários ao mesmo tempo. Então, a avaliação precisa ser precisa e útil. Então, meus amados alunos, os objetivos das avaliações de desempenho é a parte do processo de medida de uma organização, poder influenciar o comportamento dos funcionários, pode melhorar o desempenho de uma empresa. As organizações com sistema de gestão de desempenho acima de 40% a 50% mais propensas a superar as concorrentes. Por isso deve acontecer, inclusive em períodos de crise. As avaliações de desempenho devem acontecer, certo? Então, minha permanência no emprego depende de quanto satisfatório será. Eita, perfeito, Marcos. Também, Marcos, é um dos fatores. As empresas que elas adotam, principalmente essas empresas contemporâneas do século XXI, atuais, né, meus amados alunos. Então, Marcos, essas empresas atuais, elas têm que fazer uma boa avaliação de desempenho. Se você é demitido, então você não está satisfazendo, na maioria dos casos, você não está satisfazendo os objetivos
organizacionais da empresa, entendeu? Você não está fazendo ou não está trabalhando conforme a necessidade da empresa, faz um corpo mole, não entrega o relatório, chega muito atrasado, não é, né, não é muito pontual nesse sentido, não é assíduo, não entrega sempre os trabalhos com pontualidade, é ignorante, vários fatores, entendeu? Que pode fazer com que o teu desempenho ele não seja legal. Por quê, Marcos? Porque assim, as empresas, nós vivemos no verdadeiro Big Brother. As empresas, elas estão nos avaliando. Estão avaliando nosso serviço. Um exemplo, na minha escola, onde eu dou aula, Marcos, os alunos, no final de cada período, dão uma nota para o professor em relação às aulas que é dada para ele. Que eu acho interessante. Vocês deram uma nota, o canal dá uma nota, todo mundo dá uma nota para os professores. Que era interessante. Claro, tinha que ser avaliado tinha que ser bem avaliado. Não só esses fatores, mas outros. Acompanhar mais de perto, entendeu? O seu serviço. Então, com toda certeza, respondendo sua pergunta, a sua permanência no emprego vai depender, sim, da avaliação do seu desempenho. Se o seu desempenho é satisfatório ou insatisfatório. Porém, às vezes, mesmo que o seu desempenho seja insatisfatório, pode haver uma segunda chance. Tem empresas que dão. Agora, meu querido aluno, tem empresas que não dão segunda chance. Nem converso. Infelizmente, senhor Marco Silva, a gente vai ter que fazer o seu desligamento. Famoso feedback sobre o desempenho do professor. Exatamente. É interessante, professor João Paulo, ter esse tipo de feedback. Eu, particularmente, gosto. Já tem professores, professor João Paulo, que não gostam muito desse tipo de avaliação. Eu não vejo problema com isso, tá ok? Então, meus queridos, espero que vocês não saiam daí. Participe, né, da nossa segunda aula, que a gente volta já já com muito mais assuntos. Até já.